Glória a Deus, paz Senhor para os irmãos, mais uma vez, amém? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, e o versículo de número 1, Apocalipse capítulo 2, verso de número 1. Vamos estar fazendo uma leitura deste trecho, desde o verso de número 1 até o versículo de número 7. Apocalipse capítulo 2, verso 1 ao verso de número 7. Para ganharmos tempo, eu já vou estar fazendo a leitura, que diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Verso 3, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dá-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Não sei se os irmãos conhecem, eu já ouviu falar, talvez quem não conheça, passa a conhecer agora. Existe uma empresa que se chama Tesla, é uma empresa de carros, né? Empresa automobilística, e eles produzem o carro Tesla, que é um carro automático. Você, com apenas um toque em um botão ali, o carro ele faz aquilo que você, em um carro comum, deveria fazer. Então você pode soltar ele numa rodovia e ele vai manter o distanciamento dos veículos que estão à frente, ele sabe os veículos que estão atrás, ele respeita a via para que ele não tome uma mão incorreta, e ele foi projetado para evitar acidente. É interessante isso. Se você quiser ir até determinado lugar, você diz para o carro para onde você quer ir, ele vai, ele te leva até lá. Você não precisa se preocupar com faixas, ele reconhece as faixas que estão na rua, faixa de pedestres, o pare, ele sabe até mesmo das placas, ele reconhece as placas, então ele sabe quais são as placas, o que cada placa quer dizer, ele respeita cada placa. Ele está ainda em desenvolvimento, mas já existe, muitas pessoas usam ele. Ele é um carro automático, então você põe ele no automático, praticamente você não precisa fazer mais nada. Muitas das vezes em nossas vidas, nós nos encontramos dessa maneira. Muitas das vezes, nós cristãos, entramos no automático e passamos a não fazer mais as coisas conforme a vontade do Senhor, segundo o sentimento sincero e o amor para com Deus ou para com a obra de Deus. O trecho que nós lemos trata-se de uma epístola à igreja de Éfeso, inclusa dentro do livro do Apocalipse. A igreja de Éfeso era uma igreja que havia crescido através de homens que tinham a palavra, tinha a desenvoltura na obra de Deus e uma vida espiritual. Automaticamente essa igreja veio a crescer espiritualmente e a praticar a obra do Senhor. A obra de Deus era feita por essa igreja de uma maneira tão exuberante, a ponto do próprio Jesus, através desta carta, através dessa pequena epístola no qual nós lemos agora, elogiar aquela igreja. Mas Jesus deixou bem claro: ainda assim eu tenho algo contra ti, porque você deixou o primeiro amor. A obra estava sendo feita, mas estava no automático. A obra era feita de uma maneira linda, a obra era feita de uma maneira em que dava para perceber que a perfeição ela era patente, ela estava visível. Porém o sentimento da igreja que estava fazendo aquela obra não era o sentimento como existia anteriormente.
Por isso Jesus ele vem a falar sobre o primeiro amor que havia sido deixado por essa igreja. A igreja de Éfeso tinha adentrado no automático, fazia tudo corretamente, respeitava tudo e realizava tudo conforme deveria ser realizado, mas o sentimento sincero de amor para com Deus não era existente. Por isso este trecho foi escrito e nós lemos nessa noite. As nossas vidas, infelizmente, passam a não ser tão diferente, porque muitas das vezes nós adentramos a um automático e cumprimos a obra de Deus apenas porque nós sabemos cumprir. Então nós frequentamos a igreja, adentramos a um culto como esse, porque estamos acostumados a frequentar e a ir à igreja, mas muitas das vezes o sentimento não é condizente, porque muitos de nós, infelizmente, têm deixado de lado o primeiro amor. Mas como Deus, Ele escreveu esta carta, aliás, Ele enviou através de João, Ele ditou a João, e João escreveu essa carta para com a igreja de Éfeso, para que eles viessem a se arrepender, e viessem a se voltar ao primeiro amor. Assim também Deus, em nossos dias, Ele anuncia através do Evangelho e da sua palavra. Temos que nos desfocar do mundo, e nos focar em Cristo, não abandonando o primeiro amor. E se por algum momento ele foi abandonado, devemos voltar a Ele, porque não é a obra perfeita que fala em si diante de Deus, mas o nosso coração, o sentimento sincero daquele que quer adorar e cultuar e viver a vontade do Senhor. Bendito e exaltado seja Deus, aleluia. Esse trecho foi escrito à igreja de Éfeso. Éfeso era uma metrópole da época, 250 mil habitantes tinha na cidade. Para nós hoje, fala, poxa, 250 mil numa cidade não é nada, mas para a época era algo muito grande. Éfeso era a segunda maior cidade do mundo antigo, apenas Roma estava acima de Éfeso em número de habitantes. Então para a época era uma metrópole. Éfeso era uma cidade portuária. Ali se encontravam as embarcações e todos os tipos de religiões existiam em Éfeso e passava por ali. Éfeso tinha diversos tipos de trabalhos em relação à vida religiosa. O culto politeísta ali era muito forte. A adoração aos deuses eram diversificados. E como por ali passava muita gente todos os dias, o movimento daquela cidade era muito grande, era uma cidade de ritmo muito forte. Então as religiões ali se difundiam para todos os cantos, porque o mundo praticamente passava por Éfeso. E ali em Éfeso existia culto a diversos tipos de deuses e diversos tipos de religiões. Escolas de magos e de feitiçaria ali em Éfeso era natural, era comum. Existia, por exemplo, ali o culto à deusa Atena. Atena, que para os romanos era a deusa da fertilidade, e é a mesma deusa Artemis para os gregos, que era a deusa do meio ambiente. O culto em relação à deusa Atena era muito forte. O templo da deusa Atena, ele era magnífico e causava muito impacto a todos aqueles que passavam por ali. Existe um certo escritor e poeta, conhecido dentro da história, que se chama Antípatro de Sidom, que compôs e criou a lista das 7 maravilhas do mundo. Ele diz em seu relato, no seu documento, dizendo que quando ele chegou na Babilônia, ele ficou maravilhado com a cidade. Quando ele se deparou com os jardins suspensos da Babilônia, aquilo para ele era algo magnífico. Quando ele chegou próximo ao Egito, entrando no Egito, se deparando com as pirâmides, ele viu que aquilo era grandioso. Diante da estátua de Zeus que existia na época, para ele aquilo era majestoso. Mas ele mesmo disse que quando ele estava diante do templo da deusa Diana, todas as maravilhas que ele tinha visto passavam a ser nada. Tamanha era a grandeza daquele templo. O templo ele media mais ou menos de comprimento 137 metros, uma esquina e meia quase, 69 metros de largura. Então era um templo grande, a altura
altura era de 18 metros de altura. Então todos que passavam por Éfeso contemplavam o templo da deusa Diana, e a maravilha do templo não estava apenas na sua exuberância externa, mas também interna. Todos que adentravam o templo, eles se deparavam com as obras dos melhores artífices, os melhores artesãos, os melhores profissionais da época, que viessem a trabalhar com esculturas e com estátuas. Então era algo exuberante. Olhando para este templo, todos se maravilhavam. Dentro do templo da deusa Diana existiam os chamados prostitutos e prostitutas cultuais, que através da prostituição cultuavam a deusa Diana. Ali o culto à deusa Diana era muito forte, e Éfeso era a única cidade que tinha uma estátua do imperador Domiciano, o mesmo imperador que havia jogado João na ilha de Patmos para ser exilado. Ali, através daquela estátua, o imperador, ele era cultuado a Deus. Aí, olhando para essas questões, amados, eu me perguntei, como, pois, a igreja de Éfeso conseguiu permanecer firme, conseguiu permanecer de pé ante a tanta idolatria, a tanta promiscuidade, a tanta degradação, tanto dentro da sociedade como em si religiosa? Como que uma igreja como a igreja de Éfeso conseguiu permanecer firme diante de uma situação, uma vida e um local como esse? Como? Olhando para as escrituras, eu percebi que a igreja de Éfeso, os membros daquela igreja, eles não estavam focados nas coisas que estavam à sua volta, mas o seu foco era em Cristo. Eles estavam focados na cruz. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 1 e 2 diz: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que ele está proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou à destra de Deus. Enquanto nós estivermos focados no mundo, focado na pandemia, focado nas dificuldades que ora nos rodeia, a nossa vida com Cristo vai estar comprometida. Mas quando nós nos focarmos na cruz, em Cristo Jesus, amado, aí nós passamos a ser verdadeiros cristãos autênticos, e o primeiro amor vem a fazer parte das nossas vidas. É um momento e uma situação, uma posição onde nós estamos como vencedores diante de Deus, porque é Deus que nos dá a vitória enquanto estivermos focados nele. Aleluia, glória a Deus, ora mas, aleluia, glória a Deus. Essa é a primeira coisa que eu aprendo dentro dessa mensagem. Enquanto estivermos focados em Cristo, nós estaremos bem. Podemos passar por lutas e dificuldades, podemos chorar amargamente diante da dificuldade, mas diante de Deus, espiritualmente falamos, estamos bem, estamos na posição de salvos, de cidadãos do reino celestial. E a segunda coisa que eu aprendo aqui nesta passagem que nós lemos, é que Deus, Ele nunca jamais te deixará sozinho. Deus, Ele não te deixa sozinho, em nenhum momento da sua vida. Ele nunca jamais vai te deixar sozinho. João foi jogado na ilha de Patmos para ficar aprisionado ali. Obviamente, uma ilha, água por todo lado, não tinha como sair dali. A vontade do imperador era calar João, fechar as portas do evangelho, porque onde João ele ia, o evangelho que era pregado através dele influenciava muitas vidas, muitas almas. A salvação, ela era existente na vida de todos aqueles que ouviam a voz de Deus através das palavras de João, através do evangelho. Então jogaram João na ilha para calá-lo. Um lugar onde a escassez de alimento era gigantesca, a água potável ainda hoje nessa ilha, na ilha de Patmos, não existe. É muito difícil a vida ali ainda hoje. Imagina nos tempos de João, onde a tecnologia praticamente era inexistente em relação ao que nós vemos hoje. Eles pensavam que estavam fechando as portas para João. Eles pensavam que João agora estava sozinho.
Tinha outras pessoas ali na ilha aprisionadas, sim, mas João estava longe da igreja, João estava longe da sua família, estava longe dos irmãos, João estava longe, teoricamente, da obra de Deus. Mas João não estava sozinho, porque Deus estava ali juntamente com ele. Já dizia o salmista no Salmo 139, aonde eu fugirei da presença de Deus? Se eu estiver no inferno, Deus está lá, nos altos ares dos céus, Deus também está, no profundo mar, Deus também está, ainda assim Ele me guiará, a tua mão ainda me guiará, aleluia. Lá em Mateus, no capítulo 28, verso 18 ao 20, diz: e chegando Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus estava falando para os discípulos, olha, antes eu poderia ser esbofeteado, eu poderia ser maltratado, injuriado fisicamente, agora não. Agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra, é diferente. Verso 2, portanto ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Verso 3, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, aleluia. Mas irmão, então quer dizer que Jesus ele está comigo até a consumação dos séculos? Sim, meu amado, mas não se esqueça do contexto. Olha no verso de número 1, olha no verso de número 2, portanto, ide e fazeis discípulos. No verso de número 3 diz, estou convosco. Com quem? Com aqueles que estão indo, estão fazendo algo. Eu não estou falando em si da obra de Deus, mas na questão da obediência e da posição em estar diante do Senhor. Jesus está falando com aqueles que estivam na posição dele, naqueles que estavam vivendo a sua vontade. É para esses que Jesus estava falando. Então, enquanto nós estivermos na vontade de Deus, deixando de viver uma vida espiritualmente falando automática, o Senhor Deus ele vai estar conosco até a consumação dos séculos, mas não podemos abandoná-lo, porque se nós abandonarmos a Jesus, a obrigação, entre aspas, dele estar conosco é inexistente. Mas enquanto estivermos na sua vontade, dentro da sua palavra, ele cumpre o que foi prometido. Deus ele não se desvia de suas promessas, amado. Ele prometeu estar comigo e com você, mas nós temos que estar na posição que o Senhor Deus nos chamou, a posição de obediência, de uma vida com Deus, de uma vida voltada ao seu querer. Vamos sair do automaticamente cristão e viver o primeiro amor, aleluia, aleluia, Jesus, glória a Deus. A terceira coisa que eu aprendo nesta passagem é que as portas do inferno, elas não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, jamais. João estava aprisionado na ilha. Domiciano e todos aqueles que levaram João para ser aprisionado achavam que estava fechando as portas do evangelho, agora não poderia ser mais pregado o evangelho. Aí você se pergunta, mas irmão, por que Domiciano não matou João? Não era mais fácil matar ele do que aprisioná-lo em uma ilha? Na verdade não, amados. Porque o medo do imperador é que João ele viesse a se tornar um mártir, e através de sua morte o evangelho viesse a se difundir ainda mais. Porque onde chegasse aos ouvidos de que a morte de João aconteceu, chegaria também o evangelho. Aquele homem que pregava o evangelho, ele foi martirizado. Que evangelho? O evangelho de Jesus Cristo. Aí começava a palavra de Deus a ser discorrida de novo, e ele queria evitar isso. Então o imperador achou que estava fechando as portas para a pregação do evangelho. Mas o interessante disso tudo é que, estando naquela ilha, aparentemente as portas do evangelho estavam fechadas, não dava mais para fazer a obra. Porém o Senhor Deus abriu uma porta no céu para João. Apocalipse 4, verso de número 1. Depois dessas coisas eu olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz como que de trombeta
que ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. O diabo até pode tentar fechar alguma porta na sua vida, meu querido, mas se for preciso Deus abrir uma porta no céu, Ele abre também, porque dele é o poder, dele é a honra e toda a glória. Nada nem ninguém pode parar o agir e o mover das mãos de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! João 15,7 diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Romanos 8,31: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, nada nem ninguém poderá ser contra nós. É motivo para nós cultuarmos a Deus com sinceridade, e buscarmos viver nele o primeiro amor, porque Jesus, Ele é maravilhoso, é aquele que trabalha em sua vida e faz o milagre. Aleluia! Oh, glória! O quarto ensinamento que eu aprendo aqui, neste contexto, é que nós nunca devemos sair da destra de Deus. Apocalipse 2, verso de número 1: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isso diz aquele que tem na sua destra, em sua mão direita, na sua Bíblia vai estar dizendo, as 7 estrelas que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Enquanto em uma Bíblia você encontra a sua destra, em outra Bíblia está escrita em sua mão direita, mesma coisa, a destra, a direita de Deus. O interessante, amados, é que a Bíblia nunca falou da mão esquerda de Deus. Você já percebeu isso? Você pode procurar na Bíblia, toda ela. Você nunca vai ouvir falar da mão esquerda de Deus. Sempre vai falar da sua destra, sempre vai falar da sua mão direita. Mas por que a Bíblia não fala da mão esquerda de Deus? Será que Deus só tem um braço direito e não tem a esquerda? Não, amados. É que todo o contexto bíblico foi escrito primeiramente através do povo judeu, do povo israelita. E a cultura israelita é uma cultura nômade, uma cultura que vem dos nômades, vem dos beduínos, que eram viajantes do deserto, eram pessoas do deserto. E a região de Israel é uma região desértica, então é uma cultura que vem de lá. E dentro da cultura daquele povo do Oriente Médio, a mão direita, o braço direito, ele diz muita coisa em relação ao braço esquerdo. Para você ter uma ideia, dentro da lei deles, se alguém vier a cometer um roubo, vier a furtar alguém, eles cortam a mão direita, como punição. Por quê? Porque para eles se alimentarem, eles se alimentam com as mãos. Só que eles não usam a mão esquerda para se alimentar, eles usam a mão direita. Porque na cultura deles, a mão esquerda é para se limpar de suas necessidades. E a mão direita é usada para alimento, para se alimentar. Você lembra que lá na Bíblia Sagrada, em Apocalipse 3:20, Jesus disse: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Significa isso, vamos comer juntos no mesmo prato. O verso de número 20 de Apocalipse 3 está falando de intimidade. Você lembra quando Jesus falou a respeito de Judas Iscariotes, dizendo: aquele que mete a mão comigo no prato? Porque Judas estava comendo no mesmo prato que Jesus, faz parte da cultura deles. Então quando eles cortam a mão direita, aquele que roubou, que furtou, teve sua mão direita cortada, ninguém mais quer comer com ele. Porque com a mesma mão que ele se limpa, ele vai comer, ninguém quer mais intimidade com ele, ninguém quer mais comer no mesmo prato que ele. Porque para eles o talher é algo diferente para nós é mais conveniente o talher, para eles não, para eles o talher é nojento, para eles é mais fácil comer com a mão, é melhor para eles, faz parte da cultura, a gente não entende isso, porque é outra cultura. Então cortou a mão direita, ninguém mais quer ele, então ele começa a ser destituído ali da sociedade, intimidade com aquela pessoa já não existe mais. E para os judeus, a mão direita ela fala de felicidade, dentro da mente judaica, o braço direito está falando de bênção, está falando de maravilhas, de alegria, de coisas boas. Em contrapartida, a mão esquerda, na mente do judeu, fala de infelicidade, fala de
coisas ruins, coisas faltosas. Então por isso, Deus ele sempre vai tratar com o povo de Israel, falando sempre da mão direita, sempre falando da sua destra. Por isso nós vemos neste texto, em Apocalipse 2:1, que diz que ele tem na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas. Sabe o que são as 7 estrelas aqui neste trecho? Trata-se dos pastores daquelas igrejas, das 7 igrejas, e os castiçais fala das 7 igrejas. Em outra palavra, Deus está dizendo: eu tenho na minha mão direita os 7 líderes dessa igreja. Porque a mão direita de Deus, a destra de Deus, é sinônimo de vitória. Se nós olharmos para as escrituras sagradas, lá em Mateus 25:33 diz: e colocará as ovelhas aonde? À sua direita, e os bodes aonde? À sua esquerda. Está falando da direita de Deus. Lá em 1 Pedro 3:22 diz: o qual, havendo subido ao céu, reina à direita de Deus. Está falando de Jesus, que está sentado no trono. E a eles são sujeitos todos os anjos e autoridades. Apocalipse 5:1 diz: então observei na mão direita daquele que está sentado no trono, e um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados, selado com os 7 selos. É um testamento, está na onde? Na mão direita daquele que está sentado ao trono. É um lugar de bênção, é um lugar de vitória. Salmos 48:10: a tua mão direita está cheia de justiça. Em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A posição em que nós, igreja, devemos estar é à direita de Deus, na destra de Deus. Trazendo para o sentido espiritual, compreenda que a nossa vida em obediência e servidão sincera diante do Senhor é como se estivéssemos literalmente à sua destra, à sua direita. Essa é a posição que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Uma vida de obediência, uma vida voltada à sua palavra. Então não saia da destra de Deus, não saia do local de bênção que é na presença do Senhor. Vamos procurar não viver uma vida automática, mas viver uma vida piedosa, sincera, com o coração voltado a Deus. Quando você adorar ao Senhor, amado, não adore porque você está acostumado a adorar, mas adore com o coração aberto, derramado diante de Deus, porque o Senhor Jesus é aquele que em nosso meio recebe toda adoração, toda glorificação. As suas palavras diante de Deus, elas não estão passando batidas, Ele está ouvindo a cada trecho, a cada oração, Ele colhe a cada lágrima, e no tempo certo, no tempo oportuno, Deus há de fazer um milagre sobre a vida da sua igreja. Oh, aleluia! Não saia da destra de Deus. A partir do momento que nós vivermos uma vida automática, estamos fora da destra de Deus, estamos fora da posição de obediência. Era assim que estava acontecendo com os efésios. O quinto aprendizado que eu tiro daqui dessa passagem é que Deus, Ele nos conhece. Ele te conhece. Ele conhece a tua vida, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece os seus pecados, Ele conhece tudo sobre você. Primeiro porque Ele te fez, segundo porque Ele é onisciente, nada está oculto diante do Senhor. Em Apocalipse diz que Ele tem olhos como chamas de fogo. Nada está oculto diante de Deus. O salmista, ele diz que até as trevas diante de Deus é como se fosse dia. O Senhor Deus, Ele te conhece. Apocalipse capítulo 2, verso 2, que nós lemos, conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência. Mas irmãos, se Ele conhece a minha vida, as minhas dificuldades, as minhas orações, então por que Deus não se levanta ao meu favor e faz a obra? Deus não conhece as minhas necessidades, então por que Ele não faz o milagre acontecer na minha vida? E a Bíblia nos responde, é porque muitas das vezes nós estamos fora da presença e da posição que Deus quer que nós estejamos. As pessoas olham para nós e falam, olha que lindo, ele faz a obra tão bonita, mas diante de Deus o primeiro amor não é existente. E isso daí Deus, Ele desaprova isso. Isso é uma incontinência diante do Senhor.
Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, você lembra até, eu acho que o pastor Claudinei pregou aqui por esses dias, falando sobre Josué. Tem que rodear a muralha, quantas vezes? 7 vezes, na última vez que rodeia 7, toca 7 vezes a trombeta, tem que fazer isso, senão a muralha não vai cair, essa era a vontade de Deus. Se alguém naquela ocasião perguntasse para Deus e dissesse: Deus, mas o Senhor não pode destruir a muralha no primeiro rodeada? Deus responderia: sim, eu posso destruir a muralha se vocês rodearem só uma vez. Mas Deus ainda diria assim: mas não é segundo aquilo que você acha que deve ser, mas é segundo a minha vontade. A posição que Deus quer, amado, e não a posição que nós achamos que devemos ficar. Porque se deixar, nós cristãos ficamos no automático, não é mais fácil? Deixa tudo no automático, aperta lá o botão do veículo, deixa que ele faz tudo para você, e você não precisa fazer nada. Não vai ser perfeitamente? Teoricamente sim, mas não é você fazendo com o coração voltado a Deus. Então tinha que rodear a muralha 7 vezes, mas Deus, já rodeamos 6 vezes, não importa, é 7 vezes que tem que rodear. Tem que tocar a trombeta, trocamos 6 vezes, Deus, tem que tocar mais uma? Tem que tocar mais uma. Essa é a posição que eu quero que você esteja. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, Deus falou: por que estão clamando a mim? Pede, fala para o povo marchar, e você estende o teu bordão por sobre as águas. Então Deus disse para Moisés: fala para o povo caminhar, vai adiante. Alguém poderia dizer nessa ocasião: mas Deus, o exército está vindo ali, aqui é água, não tem como, eu vou para onde? A posição que Deus quer é que você continue marchando, amada. Mas Deus, a luta está tão grande, Pai, eu não estou conseguindo caminhar, não estou conseguindo ir adiante. Fica tranquilo, meu querido, se for preciso abrir o Mar Vermelho diante de você, Deus, Ele vai abrir. A obra de Deus vai acontecer, o milagre do Senhor, Ele vai chegar. E não tem como parar o agir de Deus na vida daqueles que não estão vivendo o automático espiritual, mas estão com o coração voltado ao Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Isso me faz lembrar de Naamã. Olha, Naamã, você tem que mergulhar 7 vezes no Jordão. Acho que o irmão também falou sobre isso, se não falha a memória. Mas 7 vezes no Jordão, a água lá que nós temos nas regiões é muito mais limpa. Mas poxa vida, então você não vai mergulhar na água? Se pedisse uma coisa mais difícil para você, você faria. Por que você não faz isso? É só mergulhar na água 7 vezes. Essa era a posição que Deus queria. Deus não poderia ter curado ele sem que ele mergulhasse nas águas? Poderia. Mas Deus queria algo diferente dele ali, queria obediência. Ele mergulhou pela 6ª vez, sabe o que aconteceu, amado? Nada. Porque ainda não estava na posição que Deus queria que ele estivesse. Mas irmão, estou quase na posição, eu oro um pouquinho, já estou lendo a Bíblia mais ou menos, de vez em quando eu leio, de vez em quando eu não ligo muito para a Bíblia Sagrada não, estou indo na igreja de vez em quando, eu estou quase na posição, mas ainda não está na posição que Deus quer para a sua vida. Enquanto nós não estivermos na posição, o milagre pode não vir a acontecer. Mas no 7º mergulho, a hora que ele retornou, ele foi curado. A obra de Deus aconteceu porque ele estava na posição e na obediência que Deus queria. Aleluia. O 6º aprendizado que eu tiro desta passagem, para nós finalizarmos, é que não é o que nós fazemos, mas é como nós fazemos. Eu posso fazer a obra de Deus 24 horas por dia, mas não é a quantidade de coisas que eu faço, mas é a maneira como eu estou fazendo a obra. Eu posso adorar a Deus aqui, ficar falando aleluia e glória a Deus sem parar, mas não é a quantidade de glórias que eu dou para Deus, mas é a maneira como eu estou glorificando. Por isso eu convidei vocês nessa noite, no início do culto, a cultuar ao Senhor. Poderia convidá-los a dar glória a Deus, mas glória a Deus qualquer um pode dar. Até um papagaio, se nós ensinarmos ele a glorificar, ele glorifica, mas cultuar a Deus ele não vai conseguir. Isso é diferente. Óbvio que cada um tem sua maneira de cultuar, e se o seu culto é dar glória a Deus e é gritar, grite, porque na casa do Pai há liberdade, há o Espírito Santo, então há liberdade. Cultue a Deus da maneira como você se sente bem em cultuar ao Senhor.
Mas não se esqueça que tem que existir um culto ao Senhor. Não é apenas os lábios que tem que adorar, para que nós não venhamos cair naquela palavra, né? Esse povo me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então não é o que nós fazemos, mas é como nós fazemos. Verso 2: conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Em tua tradução vai estar escrito: não pode suportar os maus homens, ou os homens maus. E puseste à prova os que dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Verso 3: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Se nós pularmos lá para o verso de número 6, vai falar sobre as obras dos nicolaítas, a qual eles odiavam, e Jesus diz: eu também odeio. Então a igreja de Éfeso era uma igreja que estava voltada à obra e à vontade de Deus. Era uma igreja exemplar, amado, mas também não era para menos, né? Ela foi fundada praticamente pelo apóstolo Paulo, com aqueles que estavam com ele. Então Paulo foi pastor da igreja de Éfeso. Priscila e Áquila também pastorearam aquela igreja. Apolo, que foi um grande teólogo dentro da história bíblica, também ajudou a pastorear aquela igreja. Timóteo posteriormente pastoreou essa igreja. O apóstolo João, que foi exilado, também pastoreou essa igreja. Amado, os pastores que passaram por ali não era qualquer pessoa, não era um Cláudio da vida, era alguém que tinha um peso em busca, em conhecimento, em aprendizado, em experiência, em espiritualidade diante de Deus. Então a igreja seguiu aquelas pisadas. O interessante é que no verso de número 2, que fala: e puseste à prova os que se dizem apóstolos, está dizendo que eles provaram, apareceram pessoas lá dizendo: eu sou apóstolo de Jesus. E aí eles falaram: ah, você é apóstolo? Não, espera aí, vamos ver se você é apóstolo de verdade então. A palavra puseste, aqui em grego se fala peirazo, que significa tentar, incitando ao pecado. Ou seja, eles colocaram aqueles apóstolos em uma situação onde eles poderiam vir a pecar contra Deus, e eles pecaram. Então a igreja descobriu que aqueles que se diziam apóstolos não eram apóstolos de verdade. Então você vê que era uma igreja rígida, uma teologia impecável, uma igreja fiel a Cristo, uma igreja que tinha aparentemente falando uma obra excelente. Era muito linda a obra que eles faziam, e num lugar como aquele, amado, nossa, não era para qualquer um. Porém, ainda existia algo neles, uma falta, a falta do primeiro amor. Em 1 Coríntios 13, verso de número 1 ao 3, Paulo ele escreve dizendo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, disso nada me aproveitaria. Primeiro amor, amado, não é fazer a obra. Paulo já está deixando claro, não é fazer a obra de maneira grandiosa. Isso daí muitas das vezes é o que? É um compromisso humano, que às vezes não tem tanto sentimento voltado a Cristo. É o que estava acontecendo com essa igreja. Não é você fazer a obra 24 horas por dia, não é você estar animado. E muitas pessoas interpretam essa passagem de modo correto. Naquela época eu tinha o primeiro amor, eu fazia aquilo, eu ia fazer. Isso daí é entusiasmo, isso daí é animação para cumprir alguma coisa. Não é o primeiro amor ainda. O primeiro amor ele vai além disso. O apóstolo Paulo deixa claro: se eu fizer todas essas coisas e não tiver amor, para mim isso não vai adiantar de nada, porque o que importa é ter o primeiro amor, um amor voltado a Cristo, o amor voltado ao Senhor, o sentimento que tem que dizer e falar mais alto diante de Deus. O interessante é que o primeiro amor aqui, a palavra amor no grego é ágape, é o amor incondicional, é um amor que ele não vê medida, ele não vê obstáculos, e é um amor que é gerado apenas por Deus. Ao homem natural, ele não pode ter o amor ágape, porque ele vem da parte do próprio Deus, e a igreja de Éfeso tinha abandonado aquilo.
Não existia mais o ágape em suas vidas. E Jesus ele fala sobre o primeiro amor, então dá-se a entender que tem um segundo, né? Dá-se a entender que possivelmente tem um terceiro amor. E muitas das vezes nós estamos vivendo um amor que às vezes pode ser o segundo ou o terceiro, uma vida automática, mas está longe do primeiro amor. E a palavra de Deus, ele diz: tenho porém contra ti que abandonaste o primeiro amor. E Jesus ele deixa bem claro, aqui no verso de número 5, lembra-te pois de onde caístes e arrepende-te. Lembra do que vocês viviam antes, e se arrependam da vida que vocês estão vivendo agora. Quando não brevemente a ti virei, tirarei o seu lugar, o seu castiçal. O que eu disse que significava castiçal nessa passagem? Igreja. Retirarei o seu castiçal, se não te arrependeres. Ou seja, vocês deixarão de ser igreja. Vou falar algo forte nessa noite. Muitos de nós cristãos estamos dentro da igreja, mas já deixamos de ser igreja. Ouvimos o evangelho, mas o evangelho não está dentro de nós. Pregamos o evangelho, mas não praticamos o verdadeiro evangelho. Louvamos a Deus, mas as palavras que são louvadas não são vividas por nós. Muitos de nós cristãos estamos dentro da igreja, mas não somos igreja. E quando a trombeta soar no dia do arrebatamento, não poderão subir e encontrar com o Senhor nos ares, porque não é igreja, porque Jesus ele vem para arrebatar e levar a sua igreja. Por isso neste texto, eu quero repetir, lembra-te pois de onde caístes. Lembra do momento e ocasião que você aceitou Jesus, e quando você vivia com o coração voltado ao Senhor com sinceridade. Arrependa-te e retorne ao primeiro amor, porque se isso não acontecer, nós vamos deixar de ser igreja. Mas irmão, eu estou dentro da igreja, mas diante de Deus, a igreja não é a estrutura, 4 paredes, a coluna, o alicerce. A igreja é aquele que vive a vontade do Senhor, que está na posição, que está na sua destra, que não vive uma vida automática, mas uma vida de sinceridade, de compromisso com o querer e a palavra de Deus. Aleluias. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus. Coloque-se de pé nessa noite. Oh meu Deus, aleluia, Senhor. Oh Manassuribicandarabalabasse, aleluia, Senhor, eu te glorifico, Pai. Feche os teus olhos nesse momento, meu querido. Eu te convido a falar com Deus neste momento. Vamos fazer uma autoanálise em nossas vidas e procurar nela para ver se há algum sentimento mau, se existe ainda algum rancor ou mágoa a ser tratada, alguma coisa que nos causa obstáculo entre nós e Deus, para que vivamos uma vida com sentimento sincero, o primeiro amor para com o Senhor. Vamos fazer uma autoanálise e pedir para que Deus ele entre com providência em nossas vidas, em nosso coração. Oh, aleluia, glórias a Deus. Oh, Ramaga da Suricandarabás, que sabe nessa noite, meu amado, você adentrou neste culto, nesta igreja, querendo ouvir uma palavra de bênção para a sua vida, algo que você espera receber da parte de Deus, uma palavra para o seu coração. Saiba de uma coisa, a Bíblia nos ensina e diz que Deus repreende aquele a quem Ele ama, e se o Senhor está nos repreendendo nessa noite, é porque Ele quer nos abençoar, aleluia. Ele quer que nós estejamos na posição para que a bênção dele venha se concretizar. As muralhas de Jericó não vai ruir enquanto nós não estivermos na sua presença e na sua posição. O mar não vai se abrir enquanto eu não estiver na posição.
A lepra não vai sair, a cura não vai chegar se não estiver na posição que o Senhor me chamou. O Senhor te chamou para ser igreja, o Senhor te chamou para ser uma igreja obediente, uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Alabassuri bicandaraia. Feche seus olhos nesse momento, Senhor Deus. Oh eterno Pai, eu te peço, ó Pai, para que o Senhor venha trabalhar em nossas vidas. Eu te peço, Deus, para que o Senhor venha fazer do teu milagre, venha fazer da tua obra em cada coração, ó Pai. Sabemos que somos pecadores, Deus, somos carentes, necessitados de ti, do teu agir, Pai. Trabalha, Deus, em nossas vidas, tem misericórdia, Pai, nos ajude a viver a tua vontade, nos ajude a estarmos preparados, Deus, para o teu arrebatamento. Oh meu Pai, nós queremos ouvir os toques da trombeta, queremos estar contigo nos ares, participar das bodas do Cordeiro, Pai. Trabalhe em cada vida, trabalhe em minha alma, limpa de todo pecado, de todo mal, nos ajude a vencer, ó Pai, e andar em novidade de vida, na Tua presença, em nome de Jesus, aleluia. Bendito e exaltado seja Deus. As palmas louve e adore ao Senhor Deus nessa noite. Oh, Ramá, Sorecabe, aleluia.